Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao Teaços, mais uma vez, sexta-feira, dia 1º de setembro. São tantos teaços que as datas ficam confusas. Hoje nós teremos um grande prazer de receber um convidado ilustre, um convidado bastante importante no mundo junguiano, no mundo das publicações e das pesquisas junguianas, o professor Martin Liebescher. Um prazer conhecê-lo, professor. Desculpa não ter chegado antes para poder recebê-lo, estava terminando um seminário, mas é um prazer recebê-lo. Vou fazer a apresentação primeiro formal. Martin Liebescher é professor do Departamento de Alemão e professor sênior honorário do Centro de Histórias das Disciplinas Psicológicas da Universidade College, em Londres. Seus interesses de pesquisa estão na filosofia alemã dos séculos XIX e XX, especialmente Friedrich Nietzsche e Arthur Schopenhauer, na história conceitual do inconsciente e nos fundamentos históricos e filosóficos da psicologia analítica. Suas publicações incluem Pensando o Inconsciente, pensamento alemão do século XIX, e Libido e Vontade de Poder, o confronto de Jung com Nietzsche. Como editor, o trabalho de Martin para a Philemon Foundation inclui Psicologia Analítica no Exílio, a correspondência entre Jung e Erich Neumann, as palestras de Jung na ETH, do Instituto Federal de Tecnologia, em Zurique, e o volume 6, sobre a psicologia do yoga e meditação oriental. E o volume 7, que será o tema da apresentação dele hoje para nós, os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Ele também é coeditor dos volumes 5 e 8, Psicologia do Inconsciente e Alquimia, e ele colaborou na tradução dos livros negros. Atualmente, está trabalhando no manuscrito de Jung de 1937 sobre alquimia. Esses são alguns livros que o professor Martin editou. Esses são as cartas de Jung e Erich Neumann. Trabalho volumoso, né, professor? Quase 400 páginas. Psicologia da Yoga e Meditação, que também é um trabalho vigoroso, bastante interessante. E o trabalho que vai ser o nosso tema da nossa palestra, os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Professor, um prazer te receber. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Para nós, público brasileiro, comunidade brasileira junguiana, acho que é uma oportunidade rara recebê-lo aqui entre nós, de alguém que está tão envolvido com a publicação dos seminários do Jung, com a obra do Jung, com o texto do próprio Jung. Então, eu espero que, para você, seja tão importante e valioso como tem sido para nós te receber. Muito obrigado pela sua presença. Por favor, fique à vontade. Good afternoon. Thank you, Boa Mark, tarde, muito obrigado, Marcos, por essa apresentação tão gentil e também pelo convite. É um verdadeiro prazer para mim estar aqui falando com vocês essa tarde, nesses encontros do grupo de Teasos. Martin. Então, parabéns Isa. pela conquista. Então, ok. A sua imagem tinha sumido, mas voltou. Está ótimo. A internet dele está meio irregular, então de vez em quando ele vai congelar. Quando eu não ouvir mais, eu vou avisar, ok? So, quando você falou, né, sobre a preparação para esse seminário, você me falou que você estava interessado nos exercícios espirituais de Inácio de Loyola, isto é, as palestras de Jung sobre esse tópico. Então, eu achei que seria apropriado
trazer algum material para dar uma breve apresentação sobre esse trabalho de edição que eu fiz. Então, vamos ver se a apresentação está funcionando direitinho. Só um minutinho. Vocês estão já vendo o segundo slide? Ainda não? Ó, vai passar. Ah, ok, está passando. Aqui vocês podem ver o Instituto, a Universidade Técnica de Zurique, o ETH, onde de 1933 até 1941, Jung deu aulas, fez palestras, e né, depois de alguns anos ele parou de dar essas aulas. Depois que ele tinha parado, ele foi convidado a voltar para dar essas aulas nesse instituto. A diferença das aulas na universidade é que essa era uma universidade técnica. Então, ele poderia ter uma possibilidade, ele tinha uma possibilidade de lecionar nas mais diferentes matérias. Tinha também aqui, nesse instituto, uma educação geral, né? Então, foi onde Jung, de 1933 a 41, ele deu aula. Ele era livre para escolher os assuntos, os tópicos e desenvolver uma aula. Como vocês podem imaginar, já era 1933, tinha muito interesse nas aulas dele. As aulas eram toda sexta, das 6 até as 11. Então, as pessoas todas iam para o auditório, para o grande auditório, para o grande salão da universidade. Então, a gente pode imaginar 500 pessoas participando, atendendo essas aulas. A audiência, o público, consistia de diferentes alunos de diferentes disciplinas, mas também seguidores de Jung, pacientes, ou eram pessoas interessadas em estudar com Jung ou entrar para o círculo de Jung. Agora, também, vários também que agora são famosos, Erich Neumann, toda vez que estava da Alemanha para a Palestina, ele parava em Zurique e atendia essas aulas de 1933 de Jung. Wolfgang Pauli, que também, vocês, como sabem, Jung interpretou seus sonhos. O famoso físico Wolfgang Pauli, regularmente atendia essas aulas. Ele também, quando ele foi terapeuta de Hermann Hesse. Então, tinham diferentes alunos e diferentes pessoas, seguidores de Jung, que atendiam essas aulas. Também tinham vários interesses de Pintz-Hallmann, que dizia que o quanto que ele organizava essas aulas, ele dizia quanto que Jung estava preparado para dar essas aulas e o impacto que ele tinha sobre a audiência. Os alunos também podiam conversar com ele, pegar algumas informações, discutir com ele antes das aulas, porque ele chegava sempre muito tempo antes de começar. Então, esse era o toque pessoal do Jung, e que fica presente, está presente também nas palestras.
que nós editamos. Então, aqui eu vou dar uma visão geral do projeto da Fundação Philemon, que a Fundação Philemon assumiu. Essas são as diversas aulas que ele deu lá, as palestras, são 8 volumes. Os primeiros 2 já foram publicados, e também tem o 6 e o 7. Os primeiros anos são mais sobre uma introdução geral à psicologia de Jung, o histórico da psicologia junguiana. E depois tem uma mudança interessante a partir do volume 6 até o último, que é o volume 8. Como vocês podem ver, o volume 6 é a série de palestras sobre a meditação oriental. Essa meditação oriental, o que é muito interessante sobre isso, o primeiro fala sobre o processo de individuação e depois fala sobre meditação. Isto é, o paralelo entre a prática meditativa e as tradições orientais como yoga e a imaginação ativa como uma ferramenta psicológica que Jung usava e que desenvolveu com a sua prática. O segundo volume é o volume sobre os exercícios de Inácio de Loyola. Então, nós temos a meditação oriental e depois vai para a cultura ocidental e depois passa, né, justamente para os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. E depois o volume final também está ligado a esses 2. São as aulas de Jung sobre o processo de individuação e depois a psicologia da alquimia e a filosofia hermética. E o que ele faz é que ele faz esses paralelos entre esses 3 fluxos, quer dizer, a meditação oriental, meditação ocidental, filosofia hermética, alquimia, tentando mostrar os paralelos que existem entre essas tradições e também entre elas e a sua psicologia analítica e o processo de individuação. Então, aqui vocês podem ver também. Aqui vocês podem ver também os volumes que já foram publicados. Nós temos aqui o volume 8, sobre a alquimia, editado pelo meu colega Christoph Wagner. E nós achamos que vai ser publicado na próxima primavera. Muito bem. Então, eu vou dar para vocês assim uma pequena introdução do entendimento de Jung sobre esses exercícios espirituais. Eu dividi em 7 diferentes pontos. Eu espero que a gente tenha tempo suficiente para passar por todos eles, porque eu acho que a gente tem que ter um momento para discutir, né, também no final. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a relação, né, de Jung com o catolicismo romano e também com a ordem jesuíta. E que relação era essa? Depois, eu gostaria de dar uma olhadinha nos livros negros e também no Liber Novus,
e o que eles retratam em relação a isso. Depois eu gostaria de ir para o conservadorismo católico romano dentro da cultura europeia. Depois nós vamos para o movimento modernista católico. Vou explicar um pouco o que foi isso. E no final eu gostaria de mostrar para vocês algumas da literatura que Jung explorou para a sua compreensão dos exercícios espirituais de Inácio de Loyola, de Santo Inácio. Então, o que é interessante é que vocês devem ter lido a biografia de Jung, Memoriações e Reflexões, e ver que uma das lembranças mais precoces que ele tem é relacionada aos jesuítas. Não sei se vocês lembram disso no Memoriações e Reflexões. Nós lembramos dessa cena que um dia ele era um menino ainda, na cidadezinha, e ele vê esse homem que usava um chapéu estranho e um hábito muito longo, né, de cor escura. Talvez fosse interessante a gente ler aquela primeira citação. Ok. Jung diz: ao vê-lo, fui dominado pelo medo, que rapidamente se transformou em terror mortal, à medida que o terrível reconhecimento passou pela minha mente. Isso é um jesuíta. Pouco antes, eu tinha ouvido uma conversa entre meu pai e um colega visitante sobre as atividades nefastas dos jesuítas. Pelo tom meio irritado e meio amedrontado das observações do meu pai, eu deduzi que jesuíta significava algo especialmente perigoso, até mesmo para o meu pai. Na verdade, eu não tinha ideia do que eram jesuítas, mas estava familiarizado com a palavra Jesus da minha pequena oração. Então, depois continua falando que ele se lembra que quando ele era criança, essa conversa do pai com o colega sobre o perigo dos jesuítas. Não sabia o que eram, mas ele sabia das pequenas orações o que significava Jesus. E isso está dentro dos protocolos, não em memoriações e reflexões, mas alguns textos que a Aniela Yafé anotou, é onde diz: eu pensei que eles fossem diabos, demônios. Então, eu tive um pânico, senti um pânico, né? Como também nos sonhos. Os jesuítas, os católicos, em geral, são o completamente outro. Foi o que Jung falou para Daniela e a fé. Então, o que a gente precisa levar aqui em consideração? É que os jesuítas, na época da infância de Jung, eram, de certa forma, proibidos. A presença deles era proibida na Suíça, assim como em outros países europeus. Na Suíça, particularmente, tinha algumas partes da Constituição que não permitia a presença dos jesuítas. E isso aconteceu porque teve uma guerra em 1874, uma guerra entre os protestantes e os cantões protestantes e os cantões católicos. Os cantões católicos, claro, tinham o apoio da ordem jesuíta. Então, quando eles perderam, uma das exigências foi de que os jesuítas tinham que deixar a Suíça.
Então tinha um certo medo geral na Suíça entre a população contra, né, em relação aos jesuítas e à ordem jesuíta. Então, nós podemos ver que isso até 1930, quando Jung estava organizado com Olga Freud-Kaptein, as conferências de Eranos. E ela perguntou, a gente pode convidar o Kokvana, o famoso jesuíta, que estava na Áustria, em Innsbruck, na época, e Jung responde dizendo, bom, eu acho que é um pouco perigoso como que as pessoas vão reagir aos jesuítas, a presença de um jesuíta, é melhor não ter problemas, etc. Mais tarde, ele, claro, acabou falando nas conferências de Eranos, mas ainda existia esse tipo de preconceito em alguns círculos protestantes. Como nós sabemos, o pai de Jung era um pastor protestante, da Reforma Protestante. Eu escolhi essa imagem aqui para dar a vocês a ideia do tipo de vestimenta do qual ele estava falando. Essa aqui também é uma outra imagem. E essa imagem é de um livro de 1695, de um monge jesuíta chamado Sebastian Izquierdo, em torno de 100 anos depois de Inácio de Loyola. Ele publicou esse livro, essa introdução aos exercícios espirituais, quer dizer, comentários sobre eles, com esse tipo de imagem. Como você pode ver, essa é da primeira semana, o que aconteceu com aqueles de nós que vivem no fogo eterno. Que é justamente isso, né? Nobis et adorem eterna. Que quer dizer, o que as pessoas imaginam quando a pessoa não segue o caminho certo e toda a condenação. Isso é um dos livros que Jung usou como uma preparação para os seus seminários, suas aulas sobre os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Então, não é de se admirar que todo esse medo, né, dessa ordem jesuíta teve seu papel, né? Por quê? Porque durante a juventude do Jung e também mais tarde. Não é uma coincidência que ele tenha escolhido um livro com esse tipo de imagens drásticas. Então, enquanto ele tenta, né, ele tenta recontar nas suas memórias quando ele, não sei se os pais estavam num vilarejo e tinham uma igreja católica, e ele entra nessa igreja católica e ele tropeça. Ele cai, fica com o joelho todo sangrando. E a coisa interessante é que ele escreve nas Memórias, Sonhos e Reflexões, tem essa citação agora, de número 2, que eu vou ler. Durante anos depois, eu não consegui colocar meus pés dentro de uma igreja católica sem o medo secreto de sangue, quedas e jesuítas. Essa era a aura ou a atmosfera que pairava sobre isso, mas ao mesmo tempo sempre me fascinou. A proximidade de um padre católico me deixou ainda mais inquieto, se isso fosse possível. Então, esse aqui é o símbolo jesuíta que nós estamos vendo aqui, da Sociedade dos Jesuítas, né? Os jesuítas têm um pequeno papel também
nos livros negros e também no Liber Novos. Em abril de 1940, Jung escreveu o que não foi publicado na última parte do Livro Vermelho. Ele escreve sobre o confronto com o olho, isto é, que coloca que o Deus é a razão por qual ele se expressa através desses fogos que vêm do céu. Então, agora vamos para a citação número 3. Criatura lamentável, eu vou te atormentar um pouco se você não fizer um esforço. Do que você está reclamando? Outros poderiam fazer isso melhor do que você. Por que comparar com outros? Há alguns que são ainda piores nisso. Você é incrivelmente teimoso. Talvez o chicote ajude? Ah, agora que isso te irrita, pegue isso e aquilo. Qual é o gosto? De sangue, presumivelmente. In maiorem Dei gloriam. Você quer mais? Ou você quer amor? Ou como é esse o nome? Também se pode ensinar com amor, se os golpes não derem frutos. Então eu vou te amar, eu te abraço como um sinal visível do meu amor. Liber Novos, de abril de 1914. Ok. Então, essa frase que está aí no texto, na citação, que é in maiorem Dei gloriam, é justamente o moto, né, da Sociedade Jesuíta de Inácio de Loyola. Na verdade, vem de Gregório o Grande. Ad maiorem Dei gloriam. Grande é a glória do Senhor e a salvação da humanidade. Então, mais uma vez, o que nos atrai aqui é esse tipo de imagem negativa no meio dessa cena atormentada de tortura de um olho, né, usando um chicote. E no meio ele cita esse moto, né, da sociedade jesuíta. Isso é de 1914, na época em que Jung estava tendo o seu encontro com o inconsciente. Os jesuítas tiveram um papel também ali, naquela cena em particular, quando ele narra essa cena em particular. Agora, continuando com memórias, sonhos e reflexões, não fui até os anos 30 que eu fui capaz de confrontar uma cena eclesiástica sem me sentir, né, com medo e apavorado. Então, antes disso, talvez essa visita de Freud em 1907, mas nós temos alguns protocolos, né? E mesmo sendo interessante, ele não fala disso nos anos 30, quando ele escreve, mas ele fala, primeira vez que ele entrou, até os anos 50, ele não entrou numa igreja sem se sentir oprimido, apenas nos 50 anos, né? Se vocês calcularem isso, nós estamos nos anos 20, nos anos 30, e Jung foi várias vezes em Viena durante esse período, a convite da Secretaria de Cultura Europeia. Não sei se vocês são familiarizados com essa instituição, mas é uma organização que foi fundada pelo homem que vocês estão vendo aqui, Karl Anton Prinz Rohan. Ele tinha um histórico de nobre, família nobre,
E ele apoiava a monarquia. A ideia era trazer algum tipo de organização orientada para o catolicismo, um reino orientado, uma monarquia orientada para o catolicismo, para o centro da Europa. E para trazer uma consciência para isso, ele começou a ter esses encontros de cultura e convidar pessoas de um espectro bastante interessante, como estudiosos, artistas, para apresentar conferências nesses encontros, também em Viena, claro. E aqui à direita, vocês estão vendo Yolande Jacobi. Yolande Jacobi, que como vocês sabem, se tornou uma das mais próximas colaboradoras de Jung, depois da Segunda Guerra Mundial. Ela era originalmente de Budapeste, era judia, convertida para o protestantismo, e na época, em Viena, estava trabalhando e administradora geral de Karl Anton Prieskorn Rohan. E ela, então, se converteu para o catolicismo romano. Mais tarde, ela foi muito importante para estabelecer o contato com algumas lideranças católicas e o contato entre Jung e essas figuras, esses teólogos. Então, é a isso que Jung foi apresentado quando ele esteve em Viena. Ele ficou muito envolvido com esse movimento, escreveu alguns artigos bastante famosos. Tinha também o jornal, né, a publicação que eles tinham, e ele colaborava. Também organizavam conferências. Então, talvez isso tenha sido uma das vezes, justamente por conta desse contexto em Viena, que na época, essa opressão que ele sentia em relação ao catolicismo, de alguma forma, melhorou um pouco no final dos anos 20, no início dos anos 30. Aqui vocês podem ver as imagens de Sebastián de Izquierdo e o livro dele. Aqui à esquerda, vocês podem ver quando ele escreve os exercícios espirituais. Aqui no meio, vocês podem ver a imagem da primeira semana, quando tem a luta entre os anjos bons e os anjos maus, e os anjos maus caem, né, do paraíso. E depois vocês podem ver à direita as pessoas que vão para o paraíso e as pessoas que vão para a condenação e a danação. E as pessoas que vão para a danação estão à esquerda. E o leitor, a pessoa que faz esse exercício, ela deve compartilhar e decidir para onde ele quer ir, qual direção ele quer ir. Esse é um dos textos, né, de Sebastián, e um dos textos que Jung usou durante as suas aulas sobre Inácio de Loyola. Temos aqui uma tradução alemã, feita por um homem chamado Philipp Funk. Ele publicou a tradução
em alemão desses exercícios espirituais, junto com uma tradução dos textos semi-autobiográficos de Inácio de Loyola, também nesse livro que vocês podem ver. Jung também usou esse livro para as aulas, para a preparação dessas palestras. Não apenas uma introdução de Funk, isso é muito interessante, porque Funk originalmente queria se tornar um padre, foi para o seminário, frequentou o seminário, e durante esse tempo ele apoiou os movimentos modernistas católicos. O modernismo católico, talvez vocês saibam, foi uma tentativa de reunir o conhecimento dos séculos XIX, XX, conhecimento científico, conquistas, e tentar reunir isso junto com os dogmas da Igreja Católica, basicamente para modernizar a Igreja no início do século XX, que foi, claro, rejeitado pelo Papa da época e também pelos bispos, pelo clérigo, pelo Vaticano. Muitos desses que apoiavam o modernismo foram, então, expulsos, excomungados, ou tiveram que se arrepender por ter apoiado esse movimento. Então, vocês podem imaginar a compreensão de Funk, né, sobre os exercícios espirituais de Inácio de Loyola, e sendo ele um modernista, isto é, trazendo essa imagem, né, da mais não muito positiva dos exercícios e também da ordem jesuíta, isto é, os jesuítas como parte da contra-reforma, isto é, que apoiam o Papa, a Igreja, sem questionamentos. Racionalmente, do que isso se trata. Então, esse é o argumento de Funk que ele coloca na introdução dessa publicação aqui, que Jung entra em contato. E também uma coisa também muito importante, que é a participação também de Ernesto Bonaiuti. Ernesto Bonaiuti era um padre italiano que falou várias vezes, quase que todo ano, nos anos 30, nas conferências de Eranos. Então, Jung eu conhecia bastante bem, não apenas assim, não apenas isso, em 1935, ele foi convidado para falar sobre os exercícios de Inácio de Loyola. Então, o que é interessante saber sobre Bonaiuti é que ele também foi o autor do Manifesto Modernista. Então, ele estava liderando o movimento modernista. Então, durante as conferências de Eranos, ele já tinha sido excomungado. Isso em 1925. Então, era outro membro da igreja que tinha sido excomungado, não fazia mais parte. O grande argumento dele, durante as suas apresentações em 1935, era que Inácio de Loyola e seus exercícios espirituais, a sua compreensão, eram responsáveis pela divisão que uma pessoa podia ver entre o empirismo, a ciência empirista, e o idealismo platônico do outro lado. Então, esse tipo de cisão
isto de certa forma, acimentado por esses exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Então, esse argumento é utilizado por Bonaiuto. Nós temos aqui também uma citação interessante da autobiografia de Bonaiuti, quando ele, em 1935, ele foi em Ascona para falar nas conferências de Erasmus, onde ele diz: em Ascona, eu estava lidando com os exercícios de Inácio diante de um público que quase em sua totalidade era extra-católico e muito provavelmente desviado de qualquer forma de prática do cristianismo. Pois bem, para minha surpresa não foi pequena. A minha surpresa não foi pequena quando alguns dos mais conhecidos, creditados e preparados deles em questões psicológicas e pedagógicas se dirigiram a mim com críticas vívidas e persistentes, quase como se eu me responsabilizasse por um ataque irreverente a uma tradição metodológica de educação espiritual, a jesuíta, que é tida como um marco de sabedoria, prudência e capacidade. Então, o que aconteceu é que ele falou sobre os exercícios espirituais, né, a partir de uma voz crítica, e ele ficou surpreso que ali em Eranos ele encontrou mais pessoas apoiando os exercícios espirituais. Né, e também suas críticas a isso. A terceira pessoa que eu gostaria de mencionar, que foi muito importante para as aulas sobre os exercícios espirituais, é o nome de Eric Svara. Eu acho, então, não sei se as pessoas estão familiarizadas com ele, mas caso tenham ouvido falar a respeito, é uma pena se vocês não conhecem, porque deveriam, é um dos grandes líderes da ideologia jesuíta dos anos 20 e 30. Então, foi escrito sobre ele que ele era a voz e o pensador, o teólogo que realmente trouxe Inácio de Loyola para um outro nível. A partir dele, a gente pode compreender Inácio de Loyola a partir de uma outra perspectiva. E ele, nos anos 20 ou 30, foi um dos maiores teólogos, muito famoso pela teoria de analogia entes. Dentro do lado protestante era Karl Barth, e do lado católico tinha Eric Pasvara, tinha muito debate entre os dois. Mas ele foi o editor das publicações católicas, que mesmo nos anos 30, durante o regime nazista, continuou a ser a voz onde pensadores judeus, como Martin Cooper, Leo Beck, ainda pôde publicar os seus artigos em alemão. Em março de 1937, ele também teve a publicação das Vozes do Tempo. Eles publicaram a encíclica do Papa. As encíclicas do Papa tinham algumas questões sobre cientificismo, racismo dentro do regime nazista. Então, como consequência, essa publicação acabou sendo interrompida, também assim como a Casa Jesuíta, e por conta desse medo constante em relação a que as pessoas poderiam ficar com algumas instabilidades mentais, ele nunca se recuperou a partir disso.
Em 1948, já com a publicação fechada, ele publicou 3 volumes sobre os exercícios espirituais, que é intitulado Deus Sempre Maior. Ainda hoje, se vocês conversam com alguns teólogos jesuítas, eles conhecem a publicação do Semper Maior. Ele é muito importante, esse texto é muito importante sobre os exercícios espirituais. Jung só conheceu o primeiro volume, porque os outros 2 volumes não tinham sido publicados na época das aulas, das palestras de Jung sobre o assunto. Então, isso nos leva a um foco particular em relação a essas aulas de Jung. Se vocês lerem essa publicação, prestarem atenção que Jung concentra a maior parte das suas conferências na oração que ele chama de Anima Christi. Talvez vocês conheçam. É uma das orações que podem ser usadas durante os exercícios espirituais, mas não é uma oração introdutória que precisa ser feita antes. Mas Jung, de alguma forma, pensou também que Svara coloca no primeiro volume de Deus Semper Maior uma longa interpretação da Anima Christi, da oração da Anima Christi. Depois, o primeiro volume, eu vou mostrar aqui para vocês a capa, também contém a primeira semana, assim como as anotações, observações. Então, a primeira semana, basicamente, tem a ver com o arrependimento dos pecados, ter consciência dos pecados. De certa forma, é onde Jung pode trazer as suas ideias do trabalho com a sombra. Isso é o que era interessante para ele ver aqui, né? E tentar assim algum tipo de desenvolver algumas ideias sobre essa questão dos exercícios espirituais. Então, o que eu posso dizer mais é que o livro Deus Sempre Maior é muito, muito difícil de ser lido. Como Jung, ele não gosta, né, das notas de pé de página. Ele tem um estilo visionário de escrita, mas também ligado, conectado à fenomenologia. É uma filosofia escolástica. Então, tem diferentes linhas que Prasvara explora no seu estilo de escrita, mas esse é o último livro a ser usado quando você está diante de uma audiência não teológica, no caso, mas é isso, né, que é feito. Ele traz essa obra também. Eu realmente não sei, eu não sei como traduzir esse texto hoje, mas eu tenho certeza que eu posso confirmar para vocês que é muito difícil de traduzir. Acho que um exemplo que é muito importante para os argumentos de Jung é a citação que eu vou apresentar agora. Assim, o homem como ser humano é obviamente corpo e espírito, como corpo e espírito o centro da existência do mundo. Medium formale materiale, como homem e mulher o centro da criação do mundo. Medium efficiens, como ser comunitário o centro da ordem do mundo. Final medium. Mas este centro triplo é uma interseção de movimentos cruzados, corpo com espírito, espírito com corpo, mulher com homem, homem com mulher, dentro para cima, sobre para dentro. Fora para dentro. E não é apenas uma interseção, mas uma ruptura. Corpo contra espírito, espírito contra corpo, mulher contra homem, etc.
O humano como centro, cruzamento, fenda. Assim surge o crescente realismo da experiência da vida. Deus sempre é maior. É muito difícil de seguir, como vocês podem imaginar, mas Jung encontrou aqui, como vocês podem ver, que Zweig tinha essas ideias que eram parecidas com as de Jung. Isto é, que os seres humanos existem como opostos, opostos que são unidos contra uns aos outros, em polos, homem contra mulher, mulher contra homem, corpo, espírito, espírito, né? Isto é dentro, interno, transcendente, imanente, transcendente, etc. Mas Petzviara estava interessado também em mostrar que essa união desses opostos, e que esses opostos podem ser unidos através da salvação de Cristo na cruz. Então, isso é o que Petzviara tenta argumentar nesse livro. Eu vou também fazer uma outra citação desse livro para mostrar o que eu estou dizendo. Ele diz: o homem como travessia significa, portanto, o homem como crucificação e a crucificação de Deus. O enforcamento em Deus, como era essencialmente para ele, como uma travessia. É, portanto, o enforcamento na cruz em Deus, como aquele que está pendurado na cruz. Portanto, é maldição como bênção. Ele está aqui citando Gálatas. Cristo sendo amaldiçoado por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado na cruz, para que a bênção possa vir através de Jesus Cristo. Então, o humano, então, em última instância, significa maldição cruzada como bênção cruzada. O homem é, nesta ordem única e real da salvação sobrenatural, uma pessoa real, na medida em que está pendurado nesta cruz. Mas na medida em que ele está pendurado nesta cruz, à medida que a inflação do centro absoluto é dilacerada na realidade do nada da ruptura, e a miséria da ruptura é suportada como a bem-aventurança da expiação com Deus. Na medida desta dualidade, o homem é um ser humano real. Deus sempre maior. Muito bom, né? Oh, muito obrigado por me acompanharem com essas citações, porque, como vocês podem ver, tem muito jargão fenomenológico, conceitos muito tomísticos, muito difíceis, mas Jung ficou fascinado por isso, né? Essa ideia de que o ser humano está pendurado ali na cruz, com essa cruz, dos 4 diferentes polos. É ele que une, e tem aqui também um outro ponto, né, que Ciara coloca, isto é, ele está ali, né, crucificado em Deus, pendurado em Deus. Mas isso leva à tentação de acreditar que o homem é Deus. Então, se o homem acredita que é Deus, basicamente o que está acontecendo é que ele está cometendo um pecado, um dos pecados capitais. Então, ao enforcar seu filho, ao pendurar seu filho na cruz, ele está ajudando a trazer esses polos, unir esses polos, para manter essa união e tentar ajudar o homem a se livrar desse pecado, né, inicial, primal. Então, o homem está na cruz com Deus, que chega ali para a salvação do ser humano, através da crucificação e da ressurreição. Então, agora, para dar para vocês uma ideia de por que Jung ficou tão fascinado por esse pensamento,
E isso nos leva para o livro vermelho, Liber Novus, para uma passagem de 1913, em dezembro, que é uma cena muito interessante. É a citação agora que eu vou apresentar para vocês. Vejo a cruz, a remoção da cruz, o luto, o quanto essa visão é angustiante. Eu já não anseio mais. Você deve. Eu vejo a criança com a serpente branca na mão direita e a serpente negra na mão esquerda. Vejo a montanha verde, a cruz sobre ela e rios de sangue fluindo do cume da montanha. Não consigo mais olhar, é insuportável. Você deve. Eu vejo a cruz e Cristo nela em sua última hora e último tormento. Ao pé da cruz, a serpente negra enrolou-se. Sinto que a serpente do profeta se enrolou em meus pés e se amarrou com força. O profeta olha para mim com um olhar ardente. Estou contido e abro os braços como se estivesse enfeitiçado. Salomé se aproxima pela direita. A serpente enrolou-se em todo o meu corpo e parece-me que meu semblante é o de um leão. Salomé diz: Maria foi a mãe de Cristo. Você entende agora? Vejo que um poder terrível e incompreensível me obriga a imitar o Senhor no seu tormento final. Mas como que eu posso presumir que chamarei Maria de minha mãe? Você é Cristo. Estou com os braços estendidos como alguém crucificado, meu corpo tenso e horrivelmente entrelaçado pela serpente. Elijah olha para mim com olhos brilhantes. Você, Salomé, diz que sou Cristo? É como se eu estivesse sozinho numa montanha alta, com os braços rígidos e estendidos. A serpente aperta meu corpo em suas terríveis espirais e o sangue escorre do meu corpo, derramando-se pela encosta da montanha. Então, vocês podem ver, se vocês pegarem o livro vermelho, que foi de uma importância tão grande para o Jung, nós sabemos disso. Eu diria que para o resto da sua vida ele tentava encontrar paralelos, ele tentava encontrar experiências similares, parecidas. Ele tentava ver quem tinha, por exemplo, vivenciado a mesma coisa, algo parecido, e tentando entender, sentir. E aí ele encontra Inácio. Ele encontra Eric Svara, vê essa ideia do ser humano na cruz e a união dos polos, unidos pelo homem em Deus. Então, aqui nós temos esses pontos teológicos que Svara também trazia e também define os pontos e as experiências de Jung, de alguma forma retratada nesse tipo de texto teológico. E, além disso, eu diria, no texto que ele leu também, né, sobre Inácio de Loyola, isto é, Inácio está ali no seu caminho, isto é, depois da sua conversão, ele teve aquele número de visões que é retratado dentro desse texto biográfico chamado, né, Reminiscências, que Jung também leu. Nessas visões, de alguma forma, Jung
se identificou, em particular uma que nós vemos aqui nessa imagem. Eu vou ler para vocês, só um minutinho. Aqui nós estamos vendo Inácio, mas se você, nós agora vamos para a citação, uma outra citação. Ok. Isso aqui é Inácio, que diz, né, nas reminiscências. Enquanto eu estava no asilo, muitas vezes lhe acontecia alguma coisa. Em plena luz do dia, via claramente alguma coisa no ar ao seu lado, o que lhe dava muito consolo, porque era muito bonito, enorme. Ele não conseguia entender direito o que era a imagem, mas de alguma forma lhe pareceu que tinha a forma de uma serpente. Tinha muitas coisas que brilhavam como olhos, embora não fossem olhos. Ele costumava se deleitar e se consolar ao ver essa coisa. E quanto mais vezes a visse, mais seu consolo aumentava. E quando aquela coisa desaparecia de sua vista, ele ficava triste, muito triste com isso. Então, mas o que acontece é que, depois de um tempo, quando Inácio sentiu, né, que essa aparição, ele viu que num dia ele estava no caminho e essa aparição cruzou a estrada, então ele parou, né? Essa entidade apareceu de novo a partir da cruz. Essa foi a primeira vez que ele não teve esse sentimento bom sobre aquilo que estava acontecendo e se manifestando na forma dessa serpente. E ele ficou claro para Inácio que isso era o demônio. Então, ele pegou um pedaço, né, de pau e falou que pelo resto da sua vida ele carregaria esse cajado para que, caso a serpente aparecesse de novo, ele a espantaria. Então, essa visão para Jung é muito interessante. E ele falou bastante sobre isso. Ele diz que o problema é que Inácio, ele estava muito dentro dos dogmas da igreja. Então, para ele não poderia se permitir uma visão que ele não o escutava, né, o inconsciente da maneira que ele deveria, porque ele acha que esse é o demônio, do que considerar outras coisas e outras possibilidades. Isto é, na Bíblia, nós temos outras ideias. Moisés, por exemplo, no deserto, que coloca a serpente, ele levanta a serpente para aqueles, e diz que aqueles que fossem comidos pela serpente, aqueles que conseguissem olhar para a serpente poderiam ser curados, né? E também Jesus fala, e Moisés, ele levantou a serpente para... né? E isso também pode ser facilmente entendido como uma imagem positiva da serpente. Mas o problema é que ele não se permite essa interpretação, essa visão, e ele até fala de uma rejeição absoluta dessa imagem. Então, dentro das experiências inconscientes de Jung, ou qualquer outra, se de alguma forma você se encontra com uma existência, com uma imagem,
com o dogmatismo, você não vai fazer justiça àquela visão em particular. Então, para Jung, ele interpretou isso mais em termos da ideia da serpente curativa. Por exemplo, a serpente, a cobra da Kundalini. Você sabe, por exemplo, que Inácio ainda estava bastante envolvido com todos os problemas que ele teve, com todos os acidentes que ele sofreu, que levou ele para uma recuperação, né, espiritual. Então, dentro desse contexto, para Jung, isso pode também significar que está indicando o processo de uma cura física. Okay. Yeah. And I Sim. think Eu acho there's lots more to say. Eu acho que tem muito mais, né, a ser dito sobre isso, mas eu acho que talvez a gente possa concluir por aqui. Just to show you how, Eu só gostaria agora de mostrar, just to show you how important mostrar o this lecture quanto series essa série de aulas, de palestras, foi importante para Jung com esses exercícios espirituais de Inácio de Loyola. É muito interessante ver que foi o único momento, né, que Jung falaria de forma tão aprofundada sobre esses exercícios espirituais. Isso é, de certa forma, algo que nós podemos agora aproveitar, né, pela primeira vez. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar ali algumas reflexões muito interessantes nessas séries de palestras. Mas o que é interessante também é que Jung, durante a época dessas palestras, ele teve uma visão. Eu fiz a introdução com essa visão e eu vou terminar aqui a minha apresentação de hoje com essa visão. Eu não quero falar mais nada depois disso, porque como Jung nos disse, nós precisamos tomar essas palavras sem qualquer tipo de tentativa dogmática de tirar sentido delas. Então, Jung diz: quando eu estava absorto em psicologia e alquimia, não, para ser mais preciso, foi quando eu estava dando os seminários sobre Inácio de Loyola. Uma vez à noite, tive uma visão de Cristo. Uma noite acordei e ali, ao pé da cama, vi um crucifixo. Não é exatamente em tamanho real. Estava muito claro e iluminado por uma luz brilhante. Sob essa luz, Cristo estava pendurado na cruz. E então vi que era como se todo o seu corpo fosse feito de ouro, como se fosse ouro verde. Parecia maravilhoso. Eu estava morrendo de medo dele. Nesse momento, fiquei particularmente absorto pela Anima Christi, a oração. Há uma meditação muito bonita de Inácio sobre ela. Então, eu acho que eu concluo por aqui. Agradeço muito pela paciência de vocês, pela atenção e vamos agora às nossas discussões, perguntas e etc. Martin, muito obrigado pelo teu trabalho rigoroso, uma pesquisa bastante sólida. Imagino quanto tempo você deve ter levado para poder pesquisar, editar o seminário. Martin, bom, vamos abrir as perguntas para o público, tá? Quem quiser fazer a pergunta, por favor, coloque o nome no chat e eu chamo. Martin, antes de abrir para as perguntas, queria fazer dois comentários. Bom, um é que esse livro, o volume 1 da História da Psicologia Moderna, das palestras, foi publicado pela Vozes, tá, gente? É importante saber que o volume 1 já está disponível em português. Um segundo comentário que eu queria fazer, Martin,
Não sei se você sabia, mas os jesuítas tiveram uma forte influência na colonização do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Em 1549, a Companhia de Jesus chegou aqui e ajudou muito na catequização dos índios, numa espécie de organização social da colônia. E duas figuras foram bastante destacadas, que é Manuel de Nóbrega e o padre José de Anchieta. Então, temos rastros jesuíticos aqui na colonização brasileira. Acho que um dado histórico importante a partir do que você trouxe. Eu queria comentar fazendo uma pergunta para você. Você acha que seria possível ler a teoria junguiana, o pensamento do Jung, não a obra inteira, mas uma boa parte dela, como um embate de Jung com o cristianismo? Como uma luta do Jung, não exatamente como adversário, mas é o Jung tentando responder de maneira muito particular à mitologia cristã, à filosofia cristã, ao pensamento cristão. Quer dizer, a obra do Jung pode ser lida como um diálogo crítico do Jung com o cristianismo? Você acha que é possível? Essa leitura é cabível? Uh, I think that is the Eu that is acho que essa é a pergunta mais importante, it's porque it's difficult to say. é In the States, I difícil was having dizer. conversations Alguns dias atrás eu estava this. conversando com alguns colegas sobre isso. Certainly, Jung was Certamente, socialized Jung Protestant Christian environment. socializava no ambiente cristão protestante. And that's what De I alguma forma, o que, Catholicism o que ele aprendeu sobre o and also catolicismo the Jesuits e também sobre os jesuítas quite foi distorted distorcido for a a long maneira time. como ele aprendeu durante muito It tempo. was a kind of, as I said, there's Foi, fear, como eu there's disse, tinha medo, tinha also apreensão fascination. e também It was fascínio, also, as I said, it claro. was fascinated by it. Ele ficava And in the 19, fascinado after pelo the cristianismo. Second World War, he E invited depois da Segunda Guerra, ele Catholic convida scholars vários to estudiosos discuss católicos para his theories, discutir essas not only teorias. about Victor White, of course. We have Sem falar de Victor White, Victor claro, né, que White foi as cartas que ele trocou com ele, com o but padre, then né? Mas someone said recently, it's like alguém falou recentemente theologically, it que is very difficult teologicamente é muito for someone difícil, por quite exemplo, para from alguém como White, Benedictine background de uma ordem to understand beneditina, this de um histórico rejection of the beneditino, e theory about entender salvation. a rejeição que Jung tinha But pela there are other ideia do privatio bons, ideas of Catholicism e também outras ideias do catolicismo, for certain que Christians para would alguns not cristãos go católicos together. né, não funcionariam juntas. Então, quando a gente fala sobre essa ideia, Yes, Jung puts himself on the sim, cross. Jung se colocou na cruz. If we read that Se like nós Svarga, as lermos, por man exemplo, in the Svarga, cross, o in homem pendurado na that cruz is em Deus, to Christ, that is e connecting que everything, é o then Cristo que Christ, está if you read conectando it todas essas coisas, né? Se with você ler, por exemplo, Novus, then a partir do Liber Novus we de are Jung, reminded of então Mitraillean nós tradition, a somos tradition of like lembrados one is de todas as the head of the tradições lion. So mitrais, que é this is da cabeça do Mitra's leão. thoughts, Então, esse é o culto, né, de Mitras, circling around it. que um círculo ali em volta, né? What can I say? Christianity Então, plays a role, o and cristianismo the tem um struggle with papel Jung muito is forte, é uma very luta para say, Jung. knowledgeable. Ele
constantemente nessa luta, e isso é bastante conhecido e reconhecível, be content mas ele não poderia se contentar em estar enquadrado em em dogmas da igreja como seria esperado. É o que ele fala do Inácio, se você apenas segue os dogmas, você não pode entender as visões que o inconsciente está enviando para você. So yeah, Então, sim, I can't really answer that. I eu can não posso responder, also say that mas eu completamente, mas eu posso I dizer looked que into a certain eu movement in the 1930s tentei a Protestant investigar alguns movimentos dos anos 30 protestantes, Brothers of Saint Michael, que são chamados de Irmãos de São Miguel, going from onde eles estavam passando do luteranismo protestante para chegando mais perto do catolicismo. Aconteceu nos anos 30 com algumas práticas de meditação. Eles voltaram para algumas práticas litúrgicas que estavam mais próximas da Igreja Católica. Eles também tiveram encontros com Jung. Isto é, as lideranças desse movimento encontraram com Jung, mas ele nunca menciona isso. As pessoas podem dizer, por que apenas Inácio e os exercícios espirituais criou algum paralelo para Jung? Mas tem algo sendo desenvolvido ali do lado da sua porta, dentro da sua tradição atual, muito mais próxima dele, que poderia ser usado como exemplo, mas ele não se envolveu com isso. Ele falou: maravilhoso que vocês estejam fazendo isso, vocês estão voltando para as coisas para que a reforma jogou fora, mas que são muito importantes para o desenvolvimento espiritual da alma e para a alma. Então, sim, ele está em combate, mas ao mesmo tempo fascinado pelo catolicismo romano, mas obviamente também em contato com teólogos e protestantes, também teólogos protestantes. Então me parece que a maioria deles nós temos que, por exemplo, deixar para depois, né? Porque depois da discussão com Jung, que todo esse sábio teológico cristão talvez, né, tenha sido frustrado, porque não é possível ver isso completamente com o que Jung nos traz. Perfeito. A impressão que eu tenho é de que para usar uma expressão sua, essa batalha dele, essa luta dele, está infiltrada em toda a obra, às vezes mais explícita, às vezes nem tanto. Acho que ela está presente na obra inteira. Obrigado, Marte. Sônia, vamos lá? Boa tarde, professor. Obrigada pela palestra, obrigada pelas coisas, por esse autor também interessante aí, vou tentar depois ler. A minha pergunta tem a ver com a questão histórica, né? A gente sabe que os exercícios espirituais, eles surgiram da Lexio Divina, né? No quarto século, e depois o Inácio de Loyola, ele trocou as fases da meditação e da contemplação, né? E o que me chama a atenção é que eles fazem primeiro a leitura dos textos e depois observam um certo, o que eles chamam, né? Eles chamam de movimento ou de moção, né? O Inácio de Loyola vai falar de moção. Eles não usam a palavra sentimento ainda, né? E quando a gente chega no Jung, ele falando dos exercícios, e ele fala que Inácio de Loyola não deixou, por exemplo, esse outro lado da serpente, né, ou do inconsciente falar, ou se manifestar, eu me pergunto se é legítimo a gente falar de inconsciente já, sendo que nessa época nem existia ainda subjetividade.
Se o senhor puder falar um pouco sobre isso. Obrigada. Thank you very much. It's very Muito obrigado. good question. Muito boa questão. Let's be a bit more precise. Eu vou tentar responder da forma mais precisa. Sim, The first thing is that a primeira coisa é que é claro que existiam exercícios espirituais antes de Inácio de Loyola, and Jung makes a big point at e Jung fala sobre isso na época, about the devotio moderna. sobre o divórcio moderna. Before Isso Ignatius is not Antes de Inácio, but não era, theory comes via não tinha essa questão do divórcio, mas toda a teoria Babu, tinha. so those Então, monks who brought esses monges, tinham os monges que trouxeram a ideia do divórcio moderno and para a Espanha. Jung has some kind of Então, Jung tinha alguma ideia de que a divórcio moderna is much and the é, developments before that teve desenvolvimentos antes disso, mas aparecia numa forma mais mística, isso dava uma maior liberdade individual para os praticantes, que ela diz, o que ele fala de Inácio é que foi uma pessoa que, de alguma forma, trazia, por conta do seu histórico militar, essas ideias, ele leva as coisas para algum tipo de categoria e não permite o desenvolvimento individual. Eu não tenho muita certeza, porque quando eu vejo algumas citações de divórcio moderna, é um sistema muito complicado de meditação. Um colega falou que Inácio, na verdade, simplifica. Ele pega algumas dessas teorias de meditação, de práticas espirituais e torna mais fácil, mais abordável. Junto com o divórcio moderno, claro, eles saem dos monastérios e faz com que essas práticas se tornem disponíveis para as pessoas de fora dos mosteiros. Nos tempos anteriores, né, no século XII, XIII, tudo acontecia dentro dos mosteiros. Então, isso é um tipo de desenvolvimento, isto é, para trazer esse processo meditativo e essa espiritualidade para as pessoas também, fora, né, dos claustros e dos mosteiros. Então, isso é positivo a respeito, mas também quando você fala a respeito de Jung, ele, às vezes, de forma injusta, critica Inácio nesse ponto, quando ele, né, enaltece o divórcio moderno e que Inácio o torna popular, mais fácil, etc. Não dando o tipo de distância para as experiências místicas de um outro nível, que é o que, na verdade, os místicos estão buscando. Então, a contemplatio. E ele diria, o contemplatio e o divórcio não são parte dos exercícios espirituais. Então, isso talvez é o que Jung encontra, né, que de alguma forma não concorda. E tem a questão do inconsciente, né? Mais uma vez, é quando Jung começa a levar as suas visões, tentando entender o que é uma visão. Ele tenta ali na introdução falando, ele fala sobre isso. Ele chama essas visões de Inácio como um exemplo, né? E ele toma a partir dos seus conceitos, a partir das suas perspectivas. É claro que Inácio não concordaria, ele não veria essas experiências como um diálogo com o inconsciente, sem dúvida.
Mas Jung, de certa forma, ele fala que essas visões de Inácio poderiam ser uma tentativa, né, ser visto como uma tentativa de lidar com o conteúdo, que não tem nada a ver, né, com o desejo, é algo que vem do reino do inconsciente, mas para Inácio, ele não poderia saber disso. Mas se ele fosse aberto o suficiente para permitir outras informações a respeito da serpente, por exemplo, talvez ele pudesse encontrar algo mais nessas visões do que apenas demônios, etc. Esse é o argumento de Jung a respeito. Obrigado, Sônia. Martin, queria pegar uma carona na pergunta da Sônia, e a gente estava discutindo no nosso grupo se os exercícios do Inácio eles já poderiam ser pensados como precursores da prática da imaginação ativa. A gente conseguiria fazer essa semelhança entre a prática da imaginação ativa, como Jung a formulou, e os exercícios espirituais de Inácio de Loyola? Quer dizer, eles se inscrevem numa tradição da imaginação como método, não de investigação do inconsciente, porque essa formulação é muito moderna, mas como uma prática espiritual de autoconhecimento. Seria possível dizer isso? I think that's what Jung Eu acho que foi o que fascinou Jung a respeito. Por isso que ele escolhe esses textos em primeiro lugar. E você vai ver, por exemplo, se vocês olharem os exemplos, né, os orientais, o texto chamado Shaka Champaka Tantra, e os textos budistas. Ali você vê essas meditações guiadas e vê como que ela passa de um passo para o outro. Primeiro você se concentra no som, depois você se concentra, por exemplo, no lago, no sol, depois você vê o lápis lazuli, a cor dos olhos, né? Depois você vai ver a flor de lótus, depois você chega a Buda e assim por diante. Para Jung, os exercícios espirituais são o equivalente ocidental para esse tipo de prática meditativa. E o que essas práticas pedem que você faça, como os exercícios espirituais também, é imaginar, vamos supor, Cristo na cruz, com todos os seus sentidos. Imaginem o tato, o odor, os sons, os gritos, os pés no chão, naquela areia, naquela terra, qualquer coisa que você imagine, use a sua imaginação para se sentir e para entrar nessa situação. Então, esses exercícios no Oriente e no Ocidente, eles se diferem, na minha compreensão, é que eles são orientações. Eles fornecem as imagens a partir das quais você deve trabalhar. Quer dizer, todo mundo gera a mesma imagem, e a partir daí você começa. Aí você vai trabalhar o seu modo a partir dessa imagem. Depois tem a próxima imagem. Isso é uma escala de uma imagem para outra, uma progressão. E a imaginação ativa e o processo psicológico vai dar para o indivíduo uma liberdade, quer dizer, o que surgir, você segue, o que vai surgir, você que decide, mas não existe uma guia, um líder espiritual dizendo para você a partir de qual imagem você deve começar. Então, eu acho que isso é onde, na minha compreensão, eles se diferem. Perfeito, perfeito. Obrigado. Luciana?
Martin, super obrigada pela preciosidade do material que você trouxe para a gente. Eu fiquei pensando o seguinte: o catolicismo é muito próximo da nossa realidade, né? A gente tem histórias, a gente tem lembranças, a gente tem recalques e, né, vivências difíceis, né, no catolicismo, muitos de nós. E você trouxe umas palavras aí que eu fui até anotando da relação do Jung com, né, o jesuíta, né, com a imagem da igreja, com as igrejas mesmo. Então, você falou de medo, você falou de inquietação, de opressão, né, uma certa fascinação. Nos meus estudos de psicologia, fica muito mais fácil eu conseguir simbolizar deuses quando eu falo de mitologia grega, porque eu acho que está mais distante. Eu queria entender se você acha que o Jung tinha lugares diferentes para se relacionar com a mitologia cristã e com a mitologia grega, por conta dessas palavras, por conta dessas emoções que a mitologia cristã causava nele. If, um, Fascinating question. Uma pergunta fascinante. Muito obrigado. Eu não quero especular aqui sobre as relações, estados psicológicos de Jung, mas eu acho que você tem razão. E o catolicismo, o modo como se apresenta, o modo como ele fala sobre isso, as suas memórias da infância, que são negativas em relação a isso, sangue, medo. Quando ele fala sobre a Igreja Católica, que ele tinha medo de entrar na igreja sem o sentimento de sangue, opressão, que ele não se sentia confortável na presença de um padre católico. Então, tudo isso, claro, mostra que existe algo ali que talvez fosse interessante olhar e perguntar por que isso? De onde que vem isso? Podemos aprofundar ainda mais, mas se formos muito mais, vamos entrar num reino especulativo. Mas o interessante é que parece que, por outro lado, existe um fascínio com tudo isso. Esse medo e esse fascínio, como Rudolf Otto, a ideia do sagrado e dois lados do sagrado, uma compreensão, quer dizer, todo tem medo e o outro lado faz com que você fique maravilhado, né? Shiva representa isso também, né? Tem esses dois lados de terror e fascínio. Então, eu acho que, num certo momento, eu acho que Jung começa a trabalhar com esse medo e começa a entrar em contato com os padres católicos, começa a falar sobre as teorias, ele convida esses padres para apresentar, né, fazerem apresentações, etc. É claro que há uma distância segura, talvez, porque ele é sempre o psicólogo, eu acho, quer dizer, eu tento mostrar na minha introdução dessas edições que ele critica Inácio e ele diz: Inácio via essas visões dentro de um contexto e de uma certa atmosfera, de algum tipo de zeitgeist, isto é, do tempo em que ele vivia. Então, ele tem uma visão particular, né, sobre essas coisas, influenciado pelo contexto no qual ele vivia, digamos assim.
e que isso molda a compreensão dele com relação a essas experiências, como as visões. Então, eu posso contradizer que Jung, as suas visões, e nós lemos algumas visões dele também aqui, o modo como ele lida com elas, de certa forma, também, em alguns momentos, é um tipo de atmosfera psicológica científica. Ele vive num outro contexto de Inácio. Ele vive num tempo de psicanálise, de psicoterapia, de inconsciente. Então, ele vive num tempo em que você pega essas experiências das visões e tenta dar algum tipo de contextualização científica. Então, é por isso que ele traz todos esses textos teóricos, ele tenta dar alguma explicação científica com o que aconteceu com ele, né? Por exemplo, em 1914, 1913, né, quando ele teve também as suas visões. Então, para Inácio ter esse tipo de preconceito também, ele também, né, vê esses preconceitos, tem esses preconceitos no modo como ele vê as suas próprias visões, como ele entende as suas próprias visões. Da mesma forma que Inácio teve seus preconceitos também baseados em seu contexto. Eu acho que Obrigada. Obrigado, Lu. Martin, me confirma uma informação. O Jung também nunca conseguiu ir a Roma, não foi? Uh, I don't, yeah, I still, no, I don't, the Vatican, I don't think so. No, no, o no. Vaticano, não. Mas Roma, você tem alguma pergunta sobre isso? Ou é Não, só uma curiosidade? não, eu ia através da Ah, a pergunta da respeito do Luciana. medo. Isso. É engraçado que tanto Jung quanto Freud nunca conseguiram ir a Roma, né? É muito curioso isso. Mas vamos lá. Martinha, No, I think Freud went to Rome then. Eu acho que Freud foi. Freud desmaiava desmaiava como Na se chama? tem. No trem? Como é que se chama? Na estação de trem, né? Acho que Freud também não conseguia ir. Mas só um comentário. Martinha, contigo, querida. That's true, yeah. Um, Bom, primeiro, obrigada aí pela palestra, muito boa. Eu queria só fazer uma pergunta assim, não é bem fora de contexto, né? Mas o que me passou, né? O que veio é a questão, né? Quando Jung chama, né? Quer dizer, ele trabalha com essas questões, né, de Inácio de Loyola, trabalha com essa questão religiosa, muitas vezes, né? Muitas pessoas, né, muitos junguianos, ou que se dizem junguianos, começam a trabalhar essas coisas como se fosse mesmo uma questão religiosa, né, quase que literaliza isso, e até mesmo, por exemplo, o livro vermelho, né, as visões de Jung, então, são as visões, sei lá, ele teve contato com Deus. Então, essa linguagem religiosa que Jung usa, né, como, acho que, né, como imagens, né, mas, assim, por mais que se possa falar do lado religioso, mas ele está trabalhando de um outro modo. Queria que você falasse um pouquinho disso, né, que eu acho que... yeah, no, definitely. Sim, definitivamente. Eu não entrei muito nos conteúdos das suas aulas, dos seus seminários no Instituto, porque eu sempre tendo a pensar que é melhor eu dar uma contextualização
do que propriamente entrar no material psicológico que ele trabalhou e apresentou. Mas, certamente, eu acho que o que ele está tentando fazer é encontrar um paralelo cristão mitológico para o processo de individuação. Então, o que vocês vão ver no livro sobre yoga e meditação é sempre observar esses diferentes estágios de desenvolvimento dentro do processo de meditação ou dentro da imaginação ativa para Jung, e fazendo paralelos entre o Oriente e o Ocidente, e também com o processo alquímico, que também serve muito bem para falar sobre esses diferentes estágios da meditação, da imaginação ativa. Por exemplo, começando com o Nigredo, e depois indo para a Sigísia, homúnculos, quer dizer, esses diferentes desenvolvimentos no processo alquímico. Mas tudo isso, se eu entendi corretamente, são tentativas de encontrar algum tipo de paralelo mitológico, algum tipo para o seu próprio modelo psicológico. Isto é, tentar explicar as teorias, né, de forma psicológica. Ele é muito cuidadoso, ele não fala dessa forma, ele respeita essas tradições, mas o modo como ele usa, a razão pela qual ele usa, é porque ele quer mostrar que isso é algo que tem a ver com o processo de individuação dentro do processo psicoterapêutico. Isto é possível fazer precisamente a mesma coisa. E isso é que ele sempre fala, por exemplo, se você é um crente, se você acredita no dogma da igreja, você não precisa vir até mim. Por quê? Você tem tudo que você precisa lá. Isto é, tem todas essas ideias, experiências, conselhos espirituais que podem te ajudar. E isso é um ponto um pouco trágico quando se trata para Yolanda Jacobi, porque ela quer se aproximar de Jung em 1938, quando os nazistas entram na Áustria, e ele quer fugir, ela quer estudar com ele, etc. E ele fica muito apreensivo em relação a ela. E ele fala coisas nas cartas com ela, dizendo, por que você quer vir, né, até mim? Se você é católica, procure seu padre. Ele pode oferecer aquilo que eu não posso oferecer. Então, isso é, é um modo bastante respeitoso, mas, por outro lado, também é um pouco drástico rejeitar alguém nessas bases, né? Ele, obviamente, depois aceita, claro, como sabemos. Muito obrigada. Obrigado, Martinha, querida. Martin, queria mudar um pouco o tema da nossa conversa e te perguntar como foi o teu encontro com a obra do Jung, né? Como é que a obra do Jung chegou até você? Se isso foi uma escolha intencional, se você foi atravessado por ela. Queria saber como é teu encontro com a obra do Jung, e queria que você falasse também um pouquinho da importância da Philemon Foundation para a comunidade junguiana. Como é que você vê o trabalho que você, Chandassani, Faltzer tem feito? Queria que você localizasse a gente um pouco nesse projeto.
Yeah, thank you. Muito obrigada. Yeah, Jung's work, O trabalho de Jung. there are different aspects, but Tem diferentes aspectos para, de forma bastante direta, de forma bem breve. Eu fiz o meu doutorado, a minha tese de doutorado sobre filosofia, sobre Nietzsche. E o meu interesse eram os seminários de Jung no clube psicológico sobre o Assim Falou Zaratustra de Nietzsche, de 1934 a 1939. Naquela época, eu não estava interessado em estudar diretamente Jung, eu estava tentando encontrar um diálogo entre Nietzsche, a compreensão de Nietzsche do mundo, nas rodas do poder, a questão das rodas do poder, uma compreensão psicológica do mundo, como, por exemplo, a de Jung. Então, essas duas figuras pareciam que estavam, de alguma forma, em colisão, né? Essas duas visões do mundo, né? Então, depois, eu comecei a ficar mais interessado em Jung, isto é, a leitura desses seminários. Eu posso dizer aqui que, com frequência, quando você lê Jung, a partir de por exemplo, sobre Assim Falou Zaratustra, quando ele fala sobre Assim Falou Zaratustra, ou quando ele fala sobre os exercícios espirituais de Inácio de Loyola, se você espera que Jung faça justiça a esses textos, dentro do arcabouço de interpretações e pesquisas e conhecimentos, então você vai ficar bastante desapontado, porque tem muitos erros. Mas se você olhar a partir de um ponto de vista junguiano e você ler esses textos a partir da perspectiva de Jung, isto é, o que Jung fez com esses textos, então, eu acho que ele usa os conceitos filosóficos de Nietzsche. Ele diz que usa esses conceitos filosóficos e essas ferramentas, esses conceitos como ferramentas para expressar algo que não existe um nome para ser expressado ainda. Então, isso é muito interessante. Quer dizer, como filósofo, você tem um conceito que é definido ali. Por exemplo, você usa, por exemplo, o ego zoom, mas depois o Jung pode usar essa palavra, esse conceito cogito e fazer algo completamente diferente com isso. Ele usa de forma psicológica, tentando dar um sentido psicológico e usar aquilo para falar algo sobre o inconsciente. Então, na verdade, isso faz com que todo filósofo fique furioso, né? O teólogo fique furioso, porque você toma essas coisas, né, super precisas, refinadas, e faz algo completamente diferente com elas, né? Então, digamos assim, para simbolizando essas coisas de certa forma, dando um tipo de abertura a esses conceitos, que é o oposto do que o filósofo gostaria de fazer, por exemplo. Então, é algo que muito me interessou sobre Jung, porque eu estava trabalhando bastante estava trabalhando com os seminários de Jung nos anos 30, então eu tive a chance de continuar esse trabalho com as cartas entre Neumann e Jung, etc. E também nós entramos numa pesquisa histórica sobre Jung, o trabalho dele. Então,
Isso me levou também mais próximo, me levou a estar mais próximo da Fundação Philemon, da Philemon Foundation. Então, eu acho que toda essa questão do Philemon, eu acho que a Fundação faz um trabalho maravilhoso, tantas pessoas estão contribuindo, eu acho que é uma conquista maravilhosa, Sonu, que ele fez, e todas as pessoas apoiando a Fundação Philemon, tudo que elas fizeram. Eu acho que abre nosso mundo para muito mais do que é e foi Jung, muito mais do que as obras completas que nós já temos de Jung. Então, eu acho que é algo muito bom. O que eu realmente, que eu realmente desejo é que tenham mais traduções dessas publicações, em português, por exemplo, em espanhol. Existem, mas até mesmo o original em alemão é um pouco deixado para trás. Nós publicamos na Philemon os textos em inglês e as publicações em alemão tentam, né, se manter ali atualizados. Alguns textos que a gente publicou, por exemplo, não estão disponíveis ainda no original em alemão, publicados no original alemão. Então, vamos esperar que eles publiquem também e que o texto sobre Inácio de Loyola e também as apresentações, os seminários, possam todos os volumes saírem em português, pela Vozes, um trabalho maravilhoso também de Sonu, como você mencionou, quer dizer, essa conexão é muito forte, né, que existe no interesse nos textos, né, que não foram publicados ou que não são conhecidos. Como eu falei, a Fundação Philemon está sempre trabalhando nos textos em inglês, e a família de Jung, é claro que eles que negociam os direitos para outros públicos, para outras traduções, etc. Infelizmente, não tem nada a ver com a Fundação Philemon, exceto o trabalho que a Philemon está traduzindo, né? Mas, por exemplo, a correspondência Neumann-Jung foi traduzido para o francês, para o italiano, para o alemão, para o inglês. Também eu vi que teve uma tradução chinesa. Eu não posso verificar, né, que espero que seja bom, vamos esperar que todas sejam boas. E vamos esperar que tenham outros textos traduzidos e disponíveis para o Brasil em português. O seminário de Zaratustra, ele acabou de ser traduzido para o português. Foi lançado esse mês, né? Acho que é um grande acervo para o público brasileiro. E no dia 23 de setembro, o Paul Bishop vai estar aqui no Teatros falando sobre seminários, que tem um livro fabuloso, né? O Selfie Dionisíaco. É uma figura, uma referência, então vai ser um grande prazer. Martin, queria te agradecer. Queria primeiro te agradecer pela tua generosidade. Você gentilmente respondeu de imediato o nosso convite. Fiquei muito feliz. Obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu carinho e parabéns pelo trabalho que você tem feito e continuará a fazer. Queria te deixar um convite em aberto para que você volte aqui ano que vem, seja para falar sobre o seminário das cartas do Jung Neumann, sobre o seminário de alquimia que vai ser lançado. Será um prazer te receber. Espero que você goste do nosso convite. Marcos, mas eu queria te fazer a última pergunta. No início da palestra, você trouxe uma imagem de um livro dos esquerdos, que uma imagem do fogo eterno, né, que impressionou bastante o Jung. A minha pergunta para você é:
diante desse cenário mundial que a gente vive, né? Movimentos políticos de direita, um avanço da tecnologia desenfreado, desordem climática, nós vamos escapar de arder no fogo eterno? Temos alguma chance de escapar? I hope that was a rhetorical question, Eu but espero que tenha sido uma pergunta retórica, I always mas like to think because eu, obviamente, gosto de pensar, porque nós estamos falando dos jesuítas, também de Carahana, o teólogo famoso jesuíta, que disse: there is a hell, for sure. existe um inferno, But certamente existe um we might be inferno, surprised that it is mas talvez a gente fique surpreso que, na verdade, ele pode estar vazio. Ah, que ótima frase! Excelente, excelente. Okay, so thank you very much for the invitation. Thank you so much. Muito obrigado pelo convite, pela paciência, e eu espero vê-los de novo. Muito obrigado, Marte. Um grande prazer te receber. Obrigado pela sua disponibilidade conosco. Sinta-se à vontade. Espero que a gente possa te receber novamente ano que vem. Pessoal, obrigado pela Thank you very presença. much. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Obrigado pela presença. Isa, obrigado pela tradução. Lu, pelo apoio de sempre. Voltamos agora no dia 15, né, Lu? Sim, com a Mineres falando do livro Escute as Feras. Aliás, quem vier, espero que venham, ela pediu para ler o livro. Pessoal, bom fim de semana. Não ardam no fogo do inferno. Se protejam. Pode ser que o inferno esteja vazio. É a melhor frase de hoje. Um grande abraço em todos. Até lá. Bye bye. Bye bye. O inferno vai estar vazio. Olha só.